Então, dentro dos instrumentais, qual seria o instrumental que nós mais utilizamos no dia a dia de consultório? Então, uma espátula, normalmente uma espátula que tem um lado desse tipo, observem, e o outro lado desse tipo. Essa aqui é uma suprafio, certo? Uma suprafio número 1. Observe um lado com essa curvatura e o outro lado com essa curvatura. Então essa para mim é uma espátula indispensável no consultório, com esse formato de um lado e de outro. Uma espátula normal, uma suprafio número 1. Você tem a meio que é ainda melhor, a vantagem é que ela é mais fininha, certo? Mas a grande desvantagem da suprafio número 1, certo, é que ela é um pouco grossa. Então é uma espátula que para manipulação próximo da gengiva, ela acaba estimulando, certo? Vai tocar na gengiva, ali próximo do preparo, na margem da restauração, e pode estimular exatamente o fluido clavicular ou sangramento. E na proximal, a gente não vai ter uma penetração tão boa dessa espátula. Então a solução para essa espátula foi exatamente o quê? A espátula IPC, ela tem o mesmo formato, desenho da espátula número 1, só que uma grande vantagem que é apresentar exatamente ela é mais delicada, ela é mais delgada. Ela é muito mais delgada do que a número 1, muito mais delgada do que a número meio, e é uma espátula fantástica para trabalhar próximo da margem gengival e também, certo? E também na área de suco. Então, uma espátula como essa, uma espátula número 1, ela vai trabalhar, observem, ela é mais grosseira. Já uma espátula uma IPC, vocês vão perceber, ela é mais delicada. Deixa eu botar aqui uma junto da outra. Uma junto da outra. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a secção. Comparativamente, observem como a IPC ela é muito mais delgada do que a espátula da Hofrith. Bem, saindo desse modelo, então esse modelo não seria o modelo que nós compramos no consultório, tá? Não seria o modelo, a suprafio. Eu prefiro já partir para investir numa espátula tipo IPC. Então vamos falar sobre especificamente a espátula IPC. Nós temos a Hofrith, por exemplo. Você tem aqui dois tipos de Hofrith. Uma que tem um revestimento, certo? Tá? São duas IPCs iguais. Uma tem um revestimento e a outra ela é uma espátula normal. Então, observe que exatamente elas são a mesma espátula e normalmente a IPC que vem com esse revestimento, ela teoricamente seria para grudar menos na resina, mas na verdade não vai ter tanta interferência, certo? Então, se vocês quiserem economizar tranquilamente, podem comprar uma metálica normal da Hofrith, sem ser essa preta, que vem com revestimentozinho, tá? Um banho que ela toma para colar menos na resina. Então, a IPC da preta e uma metálica normal. Então, elas têm a mesma espessura, se eu não me engano, revestimento de Teflon, é um banho de, esqueci exatamente o material, mas, certo? Outra opção de espátula IPC que nós temos é uma espátula da LM Art, certo? Está aqui. Então, a espátula da LM Art, observem que ela também é fininha, é uma IPC. Eu acho ela um pouco flexível demais, então não é a minha preferência, mas alguns colegas gostam muito dela. Então, seria uma opção de IPC também que nós temos. Então, aqui já mostrei 3 opções de IPC. Temos mais uma opção de IPC, essa eu realmente adoro, certo? Que é a IPC da Cosmident ou também da American Eagle. Então, na verdade, são espátulas praticamente iguais. Então, é uma espátula que cola muito pouco na resina, certo? Assim como as outras que eu mostrei, IPC. Bom manter limpa com a gaze, você vai limpar a espátula. Certo? Basicamente, você limpa a espátula para trabalhar a resina composta. E essa espátula IPC, ela é muito mais fina, por exemplo, do que a da Hofrith. Então, a vantagem é exatamente ela ser mais fina. E a desvantagem seria ela quebrar mais,
certo? Então ela é mais fina, contudo, ela tem um maior risco de sofrer uma fratura, tá? E, por exemplo, aqui, observem, esse é o momento que o colega chora no consultório. E uma espátula que eu gosto muito em PC é a haste longa, né? Você tem a espátula T, fim, e a L, que é larga, observem, ela é mais longa, essa secção. Então, são espátulas excelentes. O problema da mais longa é exatamente o risco, o grande risco de sofrer uma fratura durante a manipulação dos materiais. Aí eu vou sugerir para vocês que utilizem, por exemplo, tá, uma caixinha como essa. Essa é uma caixa, tá, da Quinelato, para guardar as suas espátulas. Observem. Você tem também uma espátula parecida quem comercializa no Brasil é o Vilcos, a Zirk, www.zirk.com. É um estojozinho, certo? Estojozinho acolchoado, que serve exatamente para você guardar essas espátulas e esterilizar. Então vai em autoclave. Isso é extremamente útil, valioso, para não quebrar uma espátulazinha que custa R$400, em média 100, 120 dólares, podendo chegar, né, 80, depende do momento, mas é uma espátula cara, então a gente tem que ter cuidado. Bem, então aqui no consultório, você não pode ter uma espátula apenas IPC. Então eu aconselho que vocês tenham pelo menos uma IPC da American Eagle ou da Cosmident, certo? E uma Hufridi, que é um pouquinho mais resistente, mas em compensação, ela é mais grossa. Então, junto da gengiva, eu acho que quem trabalha melhor é essa IPC. Então, aqui seria a Ferrari o primeiro grande investimento, talvez o único mais caro, o resto é opcional, em relação às espátulas. Então, vamos falar sobre manipulação das resinas compostas, já usando essa primeira espátula. Então, vou pegar aqui, primeiro aquela espátula com formato o da Duflex, número 1. Vou colocar um pouco de resina aqui em posição, observem. O segredo da manipulação da resina é exatamente colar a margem da resina composta, certo? Então eu preciso, imaginem uma onda, como essa onda vai na praia, na areia, ela morre em zero. Se eu tenho uma situação de, por exemplo, uma onda quebrando, formando um tubo, é mais ou menos eu pegar uma resina como essa, com a espátula grossa, e tentar ir direto lá na margem, certo? Então, fatalmente, olha o que vai acontecer. Eu vou tocar na gengiva, eu vou encostar a resina na gengiva, vou manipular, então é mais grossa a espátula, eu vou estimular o fluido clavicular. Então, por isso que a gente tem que, ao pensar em manipular a resina composta, sempre trabalhar da seguinte maneira. Observem, você vai colar primeiro a margem, estou aqui colando a margem da resina, com a espátulazinha IPC, qualquer espátula pode desempenhar esse papel. Então, eu colei a margem. Então, essa é uma resina um pouco mais fluida, uma consistência um pouco mais rebelde, mas uma excelente cor de dentina. Essa aqui é a resina da Enamel. Então, quando eu colo a margem, observem que eu vou adaptando a margem, adapto a margem e vou levando a resina em direção à margem do preparo, certo? Para uma restauração de uma lesão cervical, para trabalhar uma faceta. Esse movimento, observe o ligeiro toque que eu dou na resina composta com espátula IPC. Então, esse movimento realmente, ele é mágico, observem. Então, depois que vocês comprarem essa IPC, no Brasil está difícil de achar da American Eagle, a Vilcos comercializa, então vocês podem comprar na Hufridi, excelente. Mas observem que eu estou me aproximando da margem e, ao mesmo tempo, colando a margem, levando a resina em direção à região cervical. Coloquei um dente escuro para melhorar o contraste. Então aqui colo a margem da resina. Depois que eu colo a margem, eu posso trabalhar transferindo a massa em direção à cervical. Observem como é simples. E aí eu tenho um controle. Lembra da onda? Então é como se fosse aquela onda morrendo em zero. E quando eu colo a onda, eu controlo melhor, eu tenho exatamente como não levar excesso de forma demasiada para a área intracelular. Então voltando aqui. Vou manipulando, vou me aproximando e tenho a possibilidade de transferir a massa da resina
depois que eu colo. Então, às vezes eu gosto de chegar perto da gengiva com essa espátula mais fininha, aqui, e depois eu entro com a espátula de secção maior. Por exemplo, se eu mostrar essa é uma espátula também da Hufridi, outra espátula Hufridi, ela tem uma secção maior, então ela manipula mais rápido a resina. Então eu começo com a IPC e vou alternando às vezes com a espátula de inserção maior. Então a espátula que eu gosto muito, essa espátula aqui, vocês terem ideia, está com o marcadorzinho, está em cima do nome, então se eu puxar um pouquinho o marcador para a direita para mostrar para vocês. Esse lado eu adoro, tem uma secção um pouco maior, observem. E o outro lado é um Electron, uma alternativa, por exemplo, para descolar um contato, fazer uma alavancazinha, é bem legal. Por falar em descolar o contato, então quando a gente está trabalhando na proximal, é interessante ter uma espátula com essa finalidade. E aí eu vou recomendar essa espátula, então, chama-se da American Eagle, aqui está a referência da espátula. Quem quiser fotografar, fazer um print da tela. Deixa eu colocar na posição melhor para vocês. Essa aqui é cheia de referência, estão vendo aqui? Não tem o nome, tem que ir pela referência realmente. Ela é muito boa para trabalhar, descolando, ela é uma espátula com uma ponta muito fina, como a IPC, só que ela vai aumentando a sua espessura. Observem a diferença de uma IPC. Não sei se está dando para ver direitinho. Observem que ela tem a ponta fina, depois é como se fosse uma cunha, ela vai engrossando, formando, vai aumentando a sua espessura, certo? E se você tentar abrir com a IPC, você quebra. A mesma coisa acontece às vezes se você tentar tirar uma resina da bisnaga com a IPC. Então, se você colocar lá dentro a IPC e tentar tirar, olha como ela vai entortando, tá vendo? O risco de quebrar é muito grande. Então, está proibido remover resina da bisnaga com uma espátula IPC. É melhor você pegar, deixar uma espátula lá com a CD, exclusivamente para remover essa resina. E é importante que ela não utilize uma espátula que manche a resina, como algumas Almor e como alguns metais, certo? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas aqui mostrando a remoção com uma espátula mais grossa e não com uma espátula muito fininha. Então tem que ter esse cuidado, esse critério no momento de remover. Então não pode remover com a IPC. Se for uma IPC da Hufridi, que é um pouco mais grossa, não é minha preferência, sempre eu tenho no consultório, mas assim, para trabalhar na proximal e junto da gengiva, a preferência é American Eagle ou Cosmident. Elas são muito mais delicadas para essa finalidade. Mas aqui eu tenho várias IPCs que são interessantes, eu não vou ter uma só no consultório. Pelo menos uma, ou American Eagle ou Cosmident, e uma Hufridi. Essa seria a espátula IPC.